Telespectadores, essa é uma das últimas listas da revista Bula no ano de 2021. Já recorremos ao gosto dos leitores sobre quais os filmes favoritos do ano no catálogo da Netflix. Já buscamos a avaliação da crítica especializada e já publicamos uma lista com as maiores audiências do ano, conforme dados disponibilizados pelo Flixpatro. Agora, é a vez dessa humilde redatora que vos escreve tomar as rédeas e não ouvir a opinião de absolutamente ninguém, além de si própria. A única voz ouvida aqui foi a do meu coração. Nesta seleção, as minhas estreias favoritas do ano na Netflix. Entre elas, A Batalha Esquecida de Matiges Van Ningen Jr., A 200 metros de Amen Knife e A Escavação de Simon Stone. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios. Imagens, divulgação, reprodução Netflix. A Batalha Esquecida, Matiges Van Ningen Jr. Durante a Batalha do Escalda, em novembro de 1944, 3 jovens de lados opostos da guerra veem seus destinos entrelaçados por suas escolhas. Um deles é um piloto holandês lutando em favor dos nazistas. O outro, um piloto britânico. Ainda, uma jovem da resistência. Eles fazem o que podem para conseguir sua liberdade, mas acabam afetando as vidas uns dos outros. A 200 metros, Amen Knife. Mustafa e sua esposa Salva vivem a 200 metros um do outro, em aldeias separadas pelo muro da Cisjordânia. Quando ele recebe um telefonema de sua esposa, dizendo que seu filho teve de ser levado às pressas para o hospital, ele tem o acesso negado a Israel por um pequeno erro na central de controle. Sem escolha, ele tem de pagar um motorista para levá-lo clandestinamente para o outro lado. A Escavação Simon Stone. Em 1939, Edith Prire, uma proprietária de terras em Suffolk, na Inglaterra, contrata o arqueólogo autodidata Basil Brown para escavar sua propriedade. Quando um navio com rebites de ferro é descoberto por Brown no terreno, indicando que uma pessoa importante, provavelmente um rei, estava enterrado nele, o Museu Britânico assume a escavação. Apressa no ar para finalizar o serviço, enquanto o rádio dá notícias concisas sobre a chegada da guerra. A filha perdida, Meg Gyllenhaal. Leda é uma acadêmica de férias em uma pequena cidade costeira na Grécia. Em um dia na praia, ela observa uma família brigando nas proximidades. Leda se vê obcecada por Nina, uma jovem mãe que tem dificuldades para controlar sua filha. Quando a criança desaparece, Leda encontra a menina e a devolve à família. A partir de então, ela passa a ter flashbacks de suas filhas, a ser assombrada por lembranças dolorosas de seu próprio passado. A mão de Deus, Paulo. Telespectadores, essa é uma das últimas listas da revista Bula no ano de 2021. Já recorremos ao gosto dos leitores sobre quais os filmes favoritos do ano no catálogo da Netflix. Já buscamos a avaliação da crítica especializada e já publicamos uma lista com as maiores audiências do ano, conforme dados disponibilizados pelo Flixpatro. Agora, é a vez dessa humilde redatora que vos escreve tomar as rédeas e não ouvir a opinião de absolutamente ninguém, além de si própria. A única voz ouvida aqui foi a do meu coração. Nesta seleção, as minhas estreias favoritas do ano na Netflix. Entre elas, A Batalha Esquecida de Matiges Van Ningen Jr., A 200 metros de Amen Knife e A Escavação de Simon Stone. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios. Imagens, divulgação, reprodução Netflix. A Batalha Esquecida, Matiges Van Ningen Jr. Durante a Batalha do Escalda, em novembro de 1944, 3 jovens de lados opostos da guerra veem seus destinos entrelaçados por suas escolhas. Um deles é um piloto holandês lutando em favor dos nazistas. O outro, um piloto britânico. Ainda, uma jovem da resistência. Eles fazem o que podem para conseguir sua liberdade, mas acabam afetando as vidas uns dos outros. A 200 metros, Amen Knife. Mustafa e sua esposa Salva vivem a 200 metros um do outro, em aldeias separadas pelo muro da Cisjordânia. Quando ele recebe um telefonema de sua esposa, dizendo que seu filho teve de ser levado às pressas para o hospital, ele tem o acesso negado a Israel por um pequeno erro na central de controle. Sem escolha, ele tem de pagar um motorista para levá-lo clandestinamente para o outro lado. A Escavação Simon Stone. Em 1939, Edith Prire,
uma proprietária de terras em Suffolk, na Inglaterra, contrata o arqueólogo autodidata Basil Brown para escavar sua propriedade. Quando um navio com rebites de ferro é descoberto por Brown no terreno, indicando que uma pessoa importante, provavelmente um rei, estava enterrado nele. O Museu Britânico assume a escavação. Apressa no ar para finalizar o serviço, enquanto o rádio dá notícias concisas sobre a chegada da guerra. Telespectadores. Essa é uma das últimas listas da revista Bula no ano de 2021. Já recorremos ao gosto dos leitores sobre quais os filmes favoritos do ano no catálogo da Netflix. Já buscamos a avaliação da crítica especializada e já publicamos uma lista com as maiores audiências do ano, conforme dados disponibilizados pelo Flixpatro. Agora, é a vez dessa humilde redatora que vos escreve tomar as rédeas e não ouvir a opinião de absolutamente ninguém, além de si própria. A única voz ouvida aqui foi a do meu coração. Nesta seleção, as minhas estreias favoritas do ano na Netflix. Entre elas, A Batalha Esquecida de Mathias Van Ningen Jr., A 200 metros de Amen Knife e A Escavação de Simon Stone. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios. Imagens, divulgação, reprodução Netflix. A Batalha Esquecida, Mathias Van Ningen Jr. Durante a Batalha do Escalda, em novembro de 1944, 3 jovens de lados opostos da guerra veem seus destinos entrelaçados por suas escolhas. Um deles é um piloto holandês lutando em favor dos nazistas. O outro, um piloto britânico. Ainda, uma jovem da resistência. Eles fazem o que podem para conseguir sua liberdade, mas acabam afetando as vidas uns dos outros. A 200 metros, Amen Knife. Mustafa e sua esposa Salva vivem a 200 metros um do outro, em aldeias separadas pelo muro da Cisjordânia. Quando ele recebe um telefonema de sua esposa, dizendo que seu filho teve de ser levado às pressas para o hospital, ele tem o acesso negado a Israel por um pequeno erro na central de controle. Sem escolha, ele tem de pagar um motorista para levá-lo clandestinamente para o outro lado. A escavação Simon Stone. Em 1939, Edith Priri, uma proprietária de terras em Suffolk, na Inglaterra, contrata o arqueólogo autodidata Basil Brown para escavar sua propriedade. Quando um navio com rebites de ferro é descoberto por Brown no terreno, indicando que uma pessoa importante, provavelmente um rei, estava enterrado nele, o Museu Britânico assume a escavação. Apressa no ar para finalizar o serviço, enquanto o rádio dá notícias concisas sobre a chegada da guerra. A filha perdida, Meg Gyllenhaal. Leda é uma acadêmica de férias em uma pequena cidade costeira na Grécia. Em um dia na praia, ela observa uma família brigando nas proximidades. Leda se vê obcecada por Nina, uma jovem mãe que tem dificuldades para controlar sua filha. Quando a criança desaparece, Leda encontra a menina e a devolve à família. A partir de então, ela passa a ter flashbacks de suas filhas, a ser assombrada por lembranças dolorosas de seu próprio passado. A mão de Deus, Paulo